Setor de hemodinâmica. Já ouviu falar, conhece, trabalha? Quando alguém chega a você e fala, olha, eu preciso fazer um procedimento e me falaram que é na hemodinâmica. O que é isso? O que acontece lá dentro? Para falar mais sobre este universo da hemodinâmica, eu trouxe aqui um convidado super especial, o técnico de enfermagem Lucas Cavalcante, que nos contará como que é o dia a dia. Ele pega o plantão e acontece o quê? Então, eu convido você a entrar com a gente nessa jornada que vai ser incrível aqui no NurseCast Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora doutora Thalita Pavarini e vem comigo fazer essa entrevista junto com o Lucas para entender melhor o setor de hemodinâmica. Lucas, muito obrigado por aceitar estar aqui no NurseCast Brasil. Olá, professora Thalita. Primeiramente, boa tarde. Te agradeço pela oportunidade de estar aparecendo aqui no canal, de estar contando um pouco da minha rotina como técnico de enfermagem. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Barros Cavalcante. Eu trabalho num hospital que é referência em cardiologia no Brasil e trabalho no setor de hemodinâmica como técnico de enfermagem. Tenho formação de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, pela Escola de Enfermagem São Joaquim, da Beneficência Portuguesa. Então, depois que eu me formei, tive a oportunidade de trabalhar no hospital que é referência em cardiologia, no setor de hemodinâmica. Eu vou contar um pouco para vocês da minha rotina como técnico de enfermagem de hemodinâmica. O que realmente acontece dentro do setor de hemodinâmica e quais os procedimentos que são realizados nesse setor. Gente, só para contextualizar com vocês, é difícil fazer entrevista com o Lucas. A pessoa tem uma agenda, tá? Difícil esses técnicos de enfermagem, gente, porque assim, profissional de excelência, a gente não consegue marcar tão rápido, por isso que às vezes demora, entendeu? Na verdade, faz tempo, né, Lucas, que a gente está tentando fazer essa entrevista. Faz tempo, mas até que fim, hoje foi o dia, hoje deu certo. E hoje a gente vai contar um pouco mais aí pro pessoal que está bem curioso pelo jeito de saber como que é a rotina do técnico de enfermagem. Então, demorou, mas chegou a hora. Vamos lá. O que é fundamental, lembrando sempre que a gente valoriza demais a equipe de enfermagem. A gente precisa mostrar a nossa potência enquanto equipe. Qual que é o papel do auxiliar? Qual que é o papel do técnico? Qual que é o papel do enfermeiro? Então, o Lucas vai contar para a gente sobre esse universo da hemodinâmica. Mas vamos lá, Lucas, para eu entender. Você pega o plantão e faz o quê? Como começa? Porque, às vezes, na cabeça da pessoa é uma sala, né? Você abre uma porta, é uma sala. Como que é a hemodinâmica? Então, na verdade, a hemodinâmica ela é dividida por setores, né? Onde eu trabalho, tem um setor de pré-exame, onde é a recepção do paciente, onde é realizada a triagem pela parte da equipe médica, pela equipe de enfermagem também. Tem esse setor que é a parte da triagem, onde é realizado todo o preparo do paciente, antes de ele entrar para a sala cirúrgica. É realizada a tricotomia, além das orientações, né, que a equipe médica ela faz com o paciente, porque muitos pacientes eles chegam lá, eles não fazem a mínima ideia do que é um cateterismo cardíaco. Então, além do cateterismo cardíaco, tem outros procedimentos, que um pouquinho mais para frente eu vou falar, quais são os procedimentos que são realizados, mas focando no cateterismo cardíaco. O que é o cateterismo cardíaco? Muitas vezes o paciente ele tem alguma dor no peito, tem um infarto, né? Resolveu, infarto, para onde que vai? Vamos para a hemodinâmica, fazer o cateterismo cardíaco. O médico, através de uma punção na artéria, ou no braço, ou na virilha, ele consegue acessar o coração, fazer a projeção das imagens, para saber se tem alguma artéria que está entupida, ou qual tipo de problema que deu no coração daquele paciente. E, se necessário, ele desentope, né? Vamos falar numa linguagem que a pessoa consegue entender. Sim. Desentope aquela artéria, coloca o stent e problema resolvido, né? Então, começando do setor da hemodinâmica, tem a triagem. Na triagem, o que acontece lá na triagem? O paciente ele chega com os acompanhantes, né? Recebe as orientações, os protocolos do hospital, o protocolo de prevenção de queda, e recebe a orientação de como que é realizado o cateterismo cardíaco, para que serve o cateterismo cardíaco, né? Nessa parte da triagem, o paciente ele troca de roupa, é feita a tricotomia, porque é necessário fazer uma tricotomia geralmente na via de acesso que o médico vai acessar para fazer o exame. E depois é feita a triagem, assina os termos, e aí o paciente, após ele receber todas as orientações, ser preparado para o procedimento, ele é encaminhado para a sala da hemodinâmica, né?
a tão esperada sala de hemodinâmica, que lá, antes de chegar lá na sala, eles ficam muito ansiosos, né? Então, tem aí toda aquela parte da equipe médica, da equipe de enfermagem, para tranquilizar o paciente, para ter um bom resultado durante o exame, né? Fundamental, Lucas, fundamental. Bom, chegou na hora de levar o paciente para a sala, colocamos eles na sala, tem todo o preparo do paciente também dentro da sala. Além das orientações que ele recebeu antes de entrar em sala, ele vai receber orientações também na sala. O que não pode faltar, né, depois, quando o paciente ele chega em sala, são aqueles protocolos que todo hospital tem, né? Então, vamos levar o paciente certo para a sala, né? Será que é o paciente certo mesmo? Vamos levar ele para a sala. Será que a gente confere o nome completo, data de nascimento, que tem aquela parte do time-out, né? Ninguém gosta de ir para algum lugar e não ser apresentado para alguém, né? Já pensou? Você chegar lá num churrasco, numa reunião de família, seu marido, seu namorado, ele não te apresenta para ninguém, como que você vai se sentir, né? Você não vai se sentir muito bem. Da mesma forma, lá na sala de hemodinâmica, na hora que a gente vai apresentar o paciente, a gente tem que apresentar ele para a equipe de enfermagem, tem que apresentar ele para a equipe médica e tem que falar também qual que é o procedimento que ele vai ser realizado. Então, antes de mais nada, a segurança do paciente, vamos confirmar o nome dele completo, a data de nascimento, vamos confirmar com a equipe médica qual que vai ser a via de acesso do exame, vamos apresentar os membros da equipe que estão na sala, né, que todo mundo vai mexer no paciente, todo mundo vai atender ele, então ele tem que saber direitinho o que está acontecendo. Então a gente passa essas orientações prévias porque é muito importante para que o cateterismo cardíaco ele se encaminhe bem e o paciente tenha um bom resultado até o término do exame. Perfeito. Nossa, Lucas, e quanto que é detalhista, né, esse processo, porque torna-se automático, né, meta 1, identificação do paciente, mas você trouxe de uma forma tão interessante, e eu adorei a exemplificação da importância do time-in, time-out. Eu amei! Que é isso, né? Nunca vi, geralmente não é a equipe que está todo dia ou que está sendo acompanhado esse paciente, é realmente uma equipe muito nova. Você está ali apenas com a sua camisola, você está morrendo de medo, é quentinha ou gelada a sala, só para eu saber? É só um pouco gelada, né? Tanto é que essa orientação que a sala é gelada, a gente até passa para o paciente também, para ele já ir se preparando, né? Porque por conta dos equipamentos, os equipamentos eles são muito grandes, então ele requer uma refrigeração adequada, então a sala ela é muito gelada. Então, de cuidado de enfermagem que a gente pode prestar para aquele paciente, quando a gente for preparar ele para o exame, a gente avisa, né, que a maioria dos materiais que a gente passa para fazer antisepsia, eles são gelados também. Então, numa sala gelada, você passar produto gelado nele, imagine como que a pessoa não fica, né? Uhum. Mas a gente passa essas orientações para ele, que a gente sabe que ele vai sentir frio. Mas a gente pode também colocar um cobertor a mais, pode cobrir ele, porque quando a gente, só para o pessoal ter uma noção mais ou menos de como que é, entrou em sala, fez o time-out, a gente vai orientar o paciente, a gente vai passar ele para a mesa cirúrgica. E essa mesa ela é muito estreita. E geralmente ele fica sem avental, né? Por conta do procedimento. Então, colocou ele na mesa, a gente vai monitorizar, importante a monitorização durante o cateterismo cardíaco. A gente monitoriza ele, a gente acompanha os batimentos do coração, a gente acompanha a pressão arterial, do paciente. Tem todo esse preparo dele, depois que ele é apresentado para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, começa o preparo dele na sala. Eu costumo dizer que é bom você sempre organizar o seu plantão. Perfeito. Porque quando lá a gente não só recebe paciente que ele vem de casa para fazer um cateterismo, mas a gente recebe que ele vem de outro hospital também. E geralmente esses pacientes que vêm de hospital, eles vêm muito debilitados. Às vezes eles vêm com muitas drogas vasoativas, vêm com tridil, vêm com noradrenalina. Então, você preparando o seu plantão previamente, você consegue atuar de uma forma melhor. Você pode deixar lá, paciente na sala de cateterismo cardíaco, é uma caixa de surpresa, né? Então, tudo pode acontecer ali no piscar de olhos. Então, você deixa de fácil acesso,
O paciente ele já vai vir com acesso. Deixa mais um, se precisar funcionar, se perder o acesso. Uhum. Mas ele está recebendo Nora, deixa um kit Nora separado, testa a bomba de infusão, testa todos os materiais que você vai usar em sala para não ter nenhum tipo de problema. Uhum. Porque no final pode acarretar algum dano ao paciente, né? Uhum. E fazer então a gente já deixa... E faz a diferença, né? Esses minutos que você poderia, de repente, necessitar de ainda buscar o material, tá ali. Tempo Sim. É vida, né? Sempre. Com certeza. E a gente sempre trabalha em dupla, né? São 2 técnicos de enfermagem. E geralmente é um médico, o cirurgião principal, ele está fazendo o procedimento, e um médico auxiliar que auxilia ele. A gente deixa todos os materiais em sala. Como eu havia dito antes, tem uma pré-triagem da equipe médica do que ele vai precisar para fazer o cateterismo, quais são os materiais que ele vai utilizar e qual que é a via de acesso. Então, esses materiais a gente já deixa separado em sala antes do paciente entrar em sala. Uhum. A sala já está toda pronta, antes do paciente entrar, já está tudo organizado, tudo certinho, só para a gente recepcioná-lo e para o procedimento ocorrer tudo bem. Uhum. Mas vamos lá, vamos entrar aí no assunto do cateterismo cardíaco. Colocou o paciente na maca, monitorizou o paciente ele sempre tem que ter uma via de acesso. Qual que é a via de acesso? Uma punção venosa. Ele tem que ter, porque o paciente ele pode fazer hipotensão rápida, pode fazer uma bradicardia rápida. Então, você garantindo a sua via de acesso, você não terá problema. Porque em sala a gente tem tipo como se fosse um kit de emergência. Uhum. Que para todos os tipos de complicação que o paciente tiver, então a gente já tem os materiais específicos para aquele caso que ele tiver, entendeu? Ele fez hipotensão, tem um soro ali para correr aberto, fez bradicardia, a frequência do coração baixou muito, ele começa a passar mal. Uhum. Você tem medicamento que faz a frequência do coração subir um pouco mais, pro procedimento dar tudo certo, né? Uhum. Então, você garantindo uma veia, uma punção, um acesso, você pode correr seu plantão tranquilamente, porque você está garantindo aquela via ali para você fazer as suas medicações. Uhum. E também, se o médico também, durante o exame, né, ele precisar fazer algum medicamento específico, aí a gente faz também, conforme a solicitação dele. Uhum. Então, o paciente deitou na maca, voltando ao assunto, né? O paciente deitou na maca, como somos em dupla, uma parte da equipe, um membro da equipe, ele faz a degermação da pele, ele escova a via de acesso, após a tricotomia que é feita lá no pré-exame, escova o acesso, geralmente é na radial direito, no punho direito, né? Que é a artéria radial, faz uma degermação na pele, e geralmente na virilha dos 2 lados. Por quê? A pessoa fala, o paciente fala, mas o doutor falou que vai ser aqui pelo braço. Mas só que nem sempre dá para fazer pelo braço. Às vezes a anatomia do paciente é um pouco diferente, então o médico ele tem um pouco de dificuldade para acessar o coração por aquela via de acesso que ele escolheu anteriormente. Então pode ser que um segundo preparo na femoral, pode ser que ele seja uma alternativa de via de acesso para ele também. Então, na sala a gente deixa tudo preparado. Depois que fez a degermação da pele, o paciente está deitadinho, monitorizado, vem o outro membro da equipe, que ele já está todo paramentado, com campo estéreo, com material estéreo. Os materiais estéreis já estão abertos na mesa, são os instrumentais, soro, todos os equipamentos que vai ser usado durante o exame. Então ele cobre o paciente com material estéreo. A região que vai ser a via de acesso que o médico ele vai utilizar é uma área que ela é feita a degermação e a antisepsia, né? Que muita gente tem dúvida, asepsia ou antisepsia, né? Então aquela parte ela fica visível para o médico e ele faz a punção e ele dá o andamento no procedimento. Uma coisa que é muito importante durante o cateterismo cardíaco é você tranquilizar o paciente. Uhum. Porque, como o paciente, tem muitos pacientes que eles não fazem a noção de que eles estão fazendo ali, por que eles estão ali, por mais que você explique para ele, às vezes fica uma dúvida na cabeça dele, ele me explicou, mas acontece muito você explicar, outra pessoa explicar e eles esquecerem. Sim. Porque o nervosismo faz a pessoa esquecer, né? Sim.
Então, uma parte muito bacana da equipe de enfermagem, onde que eu trabalho, é sempre orientar o paciente. O senhor entendeu? O senhor quer que eu repito? O senhor tem alguma dúvida? Vai falando comigo durante o exame. E um papel fundamental da equipe de enfermagem durante o procedimento é ficar de olho na frequência cardíaca do paciente. Porque a gente tem como acessar os sinais vitais do paciente da hora que ele chega. Então, o paciente chegou com a frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto na triagem. Ele entrou na sua sala depois de meia hora, depois de meia hora, 1 hora. A frequência dele está 60. Começa o exame, a frequência dele está 50. Então, muitas vezes, é a equipe de enfermagem que sinaliza a equipe médica. Sim. O doutor, a frequência dele está tanto ali. A gente começa a conversar com o paciente. Ele está sintomático, está assintomático. A gente começa a conversar com ele para saber o que ele está sentindo. E, às vezes, não é necessário nem fazer nenhum medicamento. Uma conversa que você tem com o paciente já tranquiliza ele, né? Mas, como sempre, quando o paciente ele entra em sala, é uma caixinha de surpresa. Você olhou para o lado, o paciente já está passando mal, já está com hipotensão. E você tem que correr para conseguir atender ele. Isso tudo faz sentido quando você junta o conhecimento e o preparo. Tudo que você está contando aqui para a gente, inclusive você já curte, né, o conteúdo, você está aqui com a gente ouvindo até agora essa entrevista, comenta o que você está achando de todas essas dicas, essas informações que o técnico Lucas está passando para nós. Já fica inscrito no canal também, porque o que acontece é juntar o conhecimento com essa clareza de estar pronto para qualquer situação. Como você bem fala, é uma caixinha de surpresa. Como eu também pergunto para os alunos, você sabe que hora que o paciente vai passar mal? Não, mas eu devo estar preparado. E esse olhar de ter material disponível o tempo todo, olhar monitor, olhar paciente e acionar a equipe, que também trabalhar em equipe de forma interprofissional, é fundamental, Lucas, estou adorando, conta mais. É isso aí, então vamos lá. Geralmente, o cateterismo cardíaco, ele é feito com o paciente acordado, ele é feito com anestesia local, só que pode acontecer do quê? Do paciente ele acabar rebaixando e ter a necessidade de intubar o paciente, né? Na sala de hemodinâmica, acontece muito que o paciente ele tem um APCR, então a gente tem que saber quando atuar. Por isso que eu falo, começou o plantão, testa o desfibrilador, faz o teste, vê se está funcionando direitinho. A escadinha, a maravilhosa escadinha, ela tá aqui na sala. Maravilhoso. E de repente você tá no plantão, cadê a escadinha? Eu já olho a escadinha, porque eu só coloco o paciente na sala se a escadinha estiver lá. Maravilhoso. Então a escadinha tá lá. Por que a escadinha? Tem muita gente que não é da enfermagem também, que pode ser que acompanhe o nosso canal aqui, a nossa entrevista. Então, para que a escadinha? Você fica numa altura ideal para você fazer uma compressão torácica efetiva, né? Então, acontece parada cardíaca, não é tudo aquelas mil maravilhas, não, o paciente ele só faz o cateterismo e vai embora. Sim, a grande maioria dos casos, sim. Mas lembra que eu falei que vem pacientes de outro hospital, que vem rebaixado, que teve infarto, sentiu dor no peito, procurou uma UBS, da UBS encaminharam para o pronto-socorro mais próximo e muitas vezes a gente recebe esse paciente. Então, às vezes a gente recebe esse paciente no início do infarto. Nas primeiras 6 horas, a gente recebe esse paciente, às vezes ele está com muita dor e ele precisa de intervenção rápida. Às vezes esse paciente ele pode acabar parando também, pode acontecer. Sim. Né? Então, tem que estar preparado. A gente tem os materiais de intubação na sala também. A gente costuma deixar sempre as caixas de emergência. A gente vai intubar, não vai intubar. Mas a gente tem os materiais essenciais para intubação. Porque, se necessário, o médico que está no local fazendo exame, ou ele faz intubação, ou é necessária a presença de um anestesista. Que no caso, o enfermeiro solicita, o anestesista vem e dá prosseguimento. Mas a gente tem que ficar muito ligado, né, o nosso faro de enfermagem. Às vezes a gente olha assim pro paciente, a gente fala, eu acho que ele não está muito bem, não. Você está há quanto tempo de jejum, meu senhor? Tô de jejum, tô desde antes de ontem, 7 horas da manhã. Nossa.
Aí você vai fazer a glicemia do paciente, tá lá 40 de glicemia, 50. Nossa. Então aí a gente faz essa intervenção, a gente administra os medicamentos, tem que ser administrado, que aí a gente vê uma melhora boa do paciente, né? Perfeito. Mas, vamos lá, fez o cateterismo, o médico ele identificou qual artéria que está entupida, ou se não tinha entupida, mas vamos focar se tem alguma artéria entupida, né? Tem artéria entupida, eles colocam um stent, que é uma malha revestida de metal, eles acabam abrindo essa artéria. A parte estava entupida, ela acaba abrindo a artéria e desentope a artéria, o fluxo do sangue no coração ele volta ao normal. Geralmente, se o paciente está sentindo dor nesse momento, a dor ela já começa a dar uma melhorada. Uhum. Então, quando o procedimento tem necessidade de virar angioplastia coronária, o médico ele precisa de alguns materiais específicos, são materiais especiais. E todos os materiais que a gente abre na sala para o médico, ele tem uma técnica correta para você abrir. Uhum. Você não pode contaminar. Essa é a grande verdade. Os catéteres, stent, material especial, a gente não pode contaminar. E no começo, eu lembro que no começo eu ficava com muito medo de abrir esses materiais e falo, eu vou contaminar esse material aqui, como será que deve abrir? Mas para a pessoa que ela está começando na área, é bom ela observar, observa 2, 3 vezes. Depois, quando se sentir seguro, a pessoa vai lá e abre o material para o médico, né? Porque não adianta a pessoa querer abrir se ela não tiver o conhecimento. Sim. E eu vou falar uma coisa, não é difícil. Depois que você começa a abrir, não é difícil, porque sempre tem a parte correta para você abrir, então você olhando bem, você consegue entregar o material com segurança para o médico, né? Então o médico ele utiliza os materiais especiais também durante o procedimento. Acabou o procedimento, a gente verifica a pressão do paciente, o paciente está bem, conversa com ele, o senhor está bem? Acabou o exame. Agora a gente dá uma notícia boa para eles, né, que eles gostam muito de ouvir. O senhor vai lá pro repouso, agora o senhor vai comer, hein? Agora a senhora vai comer, porque eles vêm em jejum, o procedimento tem que ser realizado em jejum, vem em jejum, então a gente imagina a fome que eles estão, né? Então a gente fala, aguenta mais 5 minutinhos aí que a gente já vai te levar lá pro repouso, né? É muito importante também nesse término de exame, depois que o médico ele tira o introdutor da artéria do braço do paciente, da via de acesso que ele escolheu, a gente tem que ficar muito atento, porque durante o exame utiliza-se heparina, né? E a maior chance de formar hematoma no local da via de acesso é muito grande. Então, tanto em sala, na hora de fazer um curativo compressivo no braço, quanto no pós-exame, é importante a gente sempre observar. Sinais se não está formando hematoma, sinais de sangramento, isso mesmo, sinais de sangramento, hematoma, algum tipo de reação alérgica. Durante o exame é utilizado contraste, né, para fazer o procedimento. Pode ser que o paciente ele apresente o sinal de reação alérgica na hora do exame, né? Você vê que ele começou a tossir, a garganta começou a inchar, não está se sentindo muito bem, entendeu? Mas também pode ocorrer essa reação alérgica no pós-exame também. Pode aparecer. Então, essa parte de visualizar o paciente como um todo, conversar com o paciente, além de tudo, orientar. Na hora que a gente faz o curativo no paciente, no braço do paciente, a gente fala para ele, se o senhor vê que seu braço está inchando aqui, está ficando roxo, o senhor avisa, aperta a campainha, avisa. Não fique com medo de perguntar, pode perguntar, chame a equipe de enfermagem, a gente está aqui para atender o senhor. Porque... E é um curativo que comprime mesmo, né, Lucas? Não é uma coisa que você põe só uma gase, não. Você comprime. Comprime, aperta, fica bem apertado. É uma artéria, né? O sentido, claro, é porque é artéria, tem que ser compressivo mesmo. Tem que ser bem compressivo. E a gente orienta o paciente também, a gente fala, pode ser que agora você não sinta dor, por conta da anestesia local, ele vai, daqui a pouco a anestesia que o médico fez, ela vai passar, então o senhor vai sentir um incômodo mesmo, tem que ficar bem apertado. Então a gente já explica para ele não ficar pensando, nossa, será que ele apertou só o meu assim, que ele apertou com força?
que será que aconteceu com o meu? Tá apertado tão forte assim, né? Sim, Mas sim. não, a gente orienta todos. Fala, ó, tem que ser bem apertado mesmo, é uma artéria. Vai ficar, geralmente, por 3 horas, né? Com esse curativo no braço. Depois a equipe médica vai lá e retira o curativo e avalia se a perfusão periférica do paciente está adequada, se tem pulso, se formou hematoma, né? Tem toda essa parte também. Perfeito. E assim, o que está muito evidente é tanto essa orientação constante, porque, como você bem colocou, ele já foi orientado em algum momento, mas o nervoso faz a gente esquecer, é uma coisa muito nova. Toda vez que a gente tem contato com algo muito novo, vale a pena ouvir novamente, ouvir. Então, chegou no consultório porque marcou, ótimo. Aí veio para triagem, orientou novamente, ótimo. Sala de procedimento, orientou novamente. Pós-exame, orientou novamente. E essa monitorização constante da enfermagem no paciente. Tá sangrando, tá com dor, tá com incômodo, como é que tá a perfusão, o tempo todo sendo avaliado. E é muito interessante essa sensibilidade que você trouxe. Nós temos todo esse olhar para o paciente, para a segurança, para o sucesso do procedimento. O paciente está com fome, gente. Isso quem tem que olhar somos nós. Exatamente. E ter essa clareza é tão importante, porque o paciente, ele está sofrendo, ele está com fome, gente. E você já verbalizar que esta outra dor, né, já vai ser sanada, gente, isso também é qualidade de assistência. Então é importante falar, ter esse olhar. Mas me diga uma coisa, Lucas, você usa um EPI específico em sala? Seria os normais, é um avental, é a luva, ou você usa outro tipo de material na sala do procedimento? Então, durante o procedimento, como para fazer o cateterismo cardíaco, ele requer um aparelho de raio-x que solta radiação, então lá a gente usa um avental de chumbo, né? Que é muito levinho, é bem levinho. É bom para dar uma dorsalgia. Nossa! E é durante o procedimento todo. A gente tem que usar. Trocou de paciente, põe um avental de novo. E esse avental é o avental de chumbo para proteger da radiação, tanto na parte frontal, aliás, na parte da frente e na parte de trás, né? Para proteger da radiação. Tem o protetor de tireoide, que a gente usa também. Durante o procedimento, como os materiais eles são estéreis, a gente usa máscara, né? A gente usa o gorro para não cair nenhum tipo de contaminação nos materiais. Uhum. E como é manipulação de sangue, eles estão manipulando a artéria, então a gente usa o óculos, a gente costuma usar o óculos. Uhum. Porque pode acontecer, e não é culpa de médico que fez coisa errada, não. É uma artéria, puncionar a artéria, ela pode jorrar sangue. Então pode ser que pegue de você. Uhum. Então, a gente paramentado, a gente evita qualquer tipo de contaminação, né? Então, a gente usa todas essas paramentações, além da luva também, né? A gente usa. Ou seja, o óculos não é na cabeça, né, minha gente? Eu sei, você que está me ouvindo, você que está nos ouvindo, fica a dica de vida, porque puncionar artéria é isso, gente. Olha a potência de uma artéria. Pode acontecer de justamente cair aí na região ocular. E é um acidente de trabalho com material biológico. Então, o óculos no rosto, por favor. Sempre é o essencial. Por favor. E é um setor, Lucas, que assim, é um setor fechado, ou seja, né, tem a roupa privativa também. E como é que é assim, que avental de chumbo é pesado, acaba sendo um setor que também é predominantemente feminino, como a gente vê em outras áreas da enfermagem? É um setor mais misto, só tem homem? Como que é isso? Então, no setor onde eu trabalho, geralmente no meu plantão tarde, no meu plantão é mais homens, né? Geralmente é mais homens, mas tem o plantão manhã que são mais mulheres. Então, geralmente é um pouco misto lá também, né? Legal. Tem um pouquinho de cada. Legal. Aí você que está nos ouvindo, comenta se você trabalha em setor fechado também, com mais homens, com mais mulheres, e se você percebe essa diferença de trabalhar. Você falou que já entrou direto na hemodinâmica, é isso, né, Lucas? Você já se formou e foi direto. Então, isso, já fui direto para hemodinâmica. Aí, Zé, mas você tinha aquela paixão pelo setor ou foi uma coisa assim, tá bom, eu vou? Ou você já olhava e falava, gostei do que acontece aqui?
Não, foi exatamente assim. Numa oportunidade de estágio, eu acabei visitando o setor de hemodinâmica, só que aí eu conheci o setor, ele por fora, não nas salas de procedimento, né? Mas no pré-exame e no pós-exame, que é na recuperação do paciente. Mas aí eu ficava só de olho nas salas. O que será que acontece ali naquela sala? Eu quero aprender também. Então, quando eu fui contratado como auxiliar de enfermagem. A gente fazia o pré-exame. É até bom no setor você entender um pouco da rotina de auxiliar, para depois você trabalhar como técnico em sala. Então, eu trabalhei como auxiliar durante um ano, no pré-exame e no pós-exame. Só que mesmo assim eu ficava, por que o curativo aqui no braço ele é tão apertado assim? Né? Por que a grande maioria dos pacientes eles fazem hipotensão? Por que né, a gente fica tentando linkar? E quando eu fui promovido depois de um ano, eu pude linkar. Eu era muito curioso. Final de semana, quando não tinha rotina de auxiliar de enfermagem e tinha de técnico, então eu ia muito para a sala para ficar olhando o que acontecia lá. Falo, não, quero ver como que eles abrem o material estéreo, quero ver como que eles atendem o paciente, né? Então, depois de um ano, eu fui promovido para técnico de enfermagem. E aí foi um setor que, cara, é um setor que eu amo trabalhar. A gente não atende só adulto, né? A gente atende recém-nascido. Por incrível que pareça, para as pessoas que não sabiam, a gente atende recém-nascido, né? Acabou de nascer, deu 30 dias de vida, 28 dias de vida, já tá fazendo cateterismo cardíaco, né? E geralmente quando é procedimento assim, com crianças são muito, muito graves, recém-nascidos, então já é um cenário um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil, porque envolve equipe anestésica, envolve equipamentos especiais, uma grande gama de materiais específicos. Crianças mais graves desce com SEC, às vezes desce com tórax aberto, só com a películazinha no peito. Então é um procedimento, quando é criança, é um procedimento que é um pouco mais difícil de lidar, né? Mas não é difícil, não é nada que você não consiga fazer. Você colocando o que você aprendeu em prática, você consegue ter bons resultados, né? Uma coisa que eu também acho que é muito importante para quem quer trabalhar nessa área de hemodinâmica dentro de sala, é a sua comunicação com o paciente, a sua comunicação com a equipe médica. Tem que ser uma comunicação efetiva. Você tem que saber como lidar em certos momentos, né? Então, uma comunicação efetiva com a equipe médica, uma boa comunicação com o seu colega de trabalho, uma boa comunicação com o paciente, para você ter um relacionamento bom dentro do procedimento. Que um relacionamento bom, um relacionamento efetivo entre todos é um resultado ideal para o paciente, porque no final de tudo é o paciente que sai com o resultado ideal, né? Então, comunicação, organização é essencial. Sim, e você acabou dando dicas de quando você tem interesse de entrar numa área, trazer essa curiosidade, né? Então, o que acontece ali dentro? Mas não só ficar o que acontece e pronto. Então, vai buscando oportunidades de você ser inserido nessa rotina, perguntar, ir atrás, se pôr à disposição, né? Posso estar presente, posso acompanhar, como que faz isso? Isso é genial para quando você tem um objetivo, quando você quer entrar naquela área, tem aquele desejo, é ótimo. E você acabou dando um exemplo prático da diferença de atuação entre o auxiliar e o técnico de enfermagem, porque o técnico ele acaba estudando mais tempo e o foco dele são procedimentos, setores e pacientes mais graves. Então, no pré-exame, eu tenho um auxiliar de enfermagem fazendo toda a assistência, participando da administração dos medicamentos, monitorização. Na sala, que eu preciso ter esse olhar do paciente mais grave, eu tenho essa figura do técnico. E no pós-exame, que já passou esse período
mais crítico do procedimento, mas não passou toda a criticidade, porque tem a recuperação que a gente tem que ficar alerta, volta a figura ali do auxiliar. Então, também isso foi bom para você entender essas nuances entre o auxiliar e o técnico. E até porque você está num ambiente que oferece risco, tem aí uma questão de periculosidade envolvida, né? Que isso tem aí um impacto na questão salarial, de fato. E aí, Lucas, eu queria que você me contasse eu sei que você está gostando, você está comigo aqui até agora, eu sei que você já curtiu aqui o vídeo, minha gente? Compartilha com todo mundo da hemodinâmica, vou mostrar para o mundo a potência da equipe de enfermagem da hemodinâmica, é fundamental esse setor. O Lucas acabou de nos apresentar que não tem idade, desde o recém-nascido com cardiopatia congênita, eles já estão ali atuando nesse setor. Mas eu queria, Lucas, que você contasse para a gente uma história que fica evidente o quanto que o papel do técnico de enfermagem, o quanto que o seu papel foi fundamental em um desfecho. Conta para a gente. Com certeza. Então, teve uma história que aconteceu, uma paciente, né? Ela é uma paciente jovem, né? Ela não fazia a mínima ideia o que ela estava fazendo, o que era cateterismo cardíaco. A única coisa que ela sabia é que ela sentiu dor no peito, que ela foi para o hospital. Só que, igual eu falei, o nervosismo, a pessoa ela acaba esquecendo as orientações que a gente passa. Então, a gente, às vezes, tem que estar todo momento ali conversando com o paciente. Então, essa paciente, ela era jovem, se eu não me engano, uns 25, 26 anos, e ela chegou muito ansiosa. E por conta da ansiedade dela, não tinha como o procedimento ele dar início, porque a ansiedade dela alterou batimentos cardíacos, alterou a pressão arterial, ela não conseguia ficar muito bem posicionada na mesa cirúrgica, podia estar correndo o risco de cair por conta da ansiedade, né? Então, o que eu fiz? Eu fui tranquilizar essa paciente. Por mais que o auxiliar, o enfermeiro, o médico já tinham orientado ela antes, no pré-exame, eu fui passar as orientações para ela. Falei, conversa comigo, o exame vai ser tranquilo, só que você precisa nos ajudar também, eu estou aqui para te ajudar. E a todo momento, durante o exame, eu lembro que eu fiquei segurando na mão dela. Ela, não, dá sua mão aqui. Peguei a mão dela. Aí eu falei, se você quiser apertar minha mão, pode apertar. Eu tô aqui do seu lado. Se for pra chorar, nós chora junto. Se for pra ter medo, a gente vai ter medo junto, mas eu tô aqui pra você não ter medo, pra te apoiar. O procedimento dá certo. Você vai ver que é rápido. E em uns 5, 10 minutos de conversa, que eu fui orientando ela, que eu fui conversando com ela, segurando na mão dela, daqui a pouco ela olhou pro lado e falou assim, nossa, já acabou o exame? Falei, já acabou. Aí eu vi a gratidão que ela teve, né? Ela, nossa, muito obrigado por você ter me tranquilizado, né? E o procedimento acabou acontecendo, deu tudo certo, né? E ela ficou muito feliz que ela conseguiu fazer, porque, se eu não me engano, pelo que ela tinha me falado, eu acho que tinha umas 2 vezes que ela tentou fazer e não conseguiu. Poxa. Por conta da ansiedade, né? Então, nessa hora, eu fiquei imaginando, né? Eu falei, ela já tá com uma pressão grande na mente de não ter conseguido ter feito as 2 vezes anteriores. E dessa vez tinha que dar certo. Ela foi com aquilo na cabeça de dar certo, só que a ansiedade, infelizmente, atrapalha. E a gente entende isso, né? A gente compreende isso. Então, essa tranquilidade que eu passei para ela foi essencial. Ela me agradeceu depois que acabou o exame. E foi tudo certo. Graças a Deus. Genial. Como eu gosto dessa parte das entrevistas, gente. Como eu gosto. Porque é uma parte difícil. Você que está ouvindo a gente, é uma parte difícil. Eu vou explicar o porquê. Porque nós da enfermagem temos... às vezes a gente demora um pouquinho e fala assim, uma história. Porque a gente sempre responde assim, mas eu não fiz mais que a minha obrigação. Eu concordo que nós nos formamos, nós temos o objetivo de ser profissional de excelência, de ofertar melhor qualidade na assistência. Eu compreendo tudo isso, eu valido tudo isso. Mas nós fazemos a diferença na vida do outro, nós salvamos vida.
Gente, se não fosse o Lucas, novamente isso não ia acontecer. E olha a necessidade, já tinha indicação do cateterismo para ver o que estava acontecendo com esta paciente, poderia evoluir para um risco muito maior. E você estar ao lado do paciente não é para todo mundo, não, minha gente. Quem que se dispõe a isso? Estou aqui do seu lado, que precisar ir, conversa, orienta. Ainda deixou até falar, ainda falou para apertar a mão. E ela apertou, viu? E apertou. Eu falei, não vou falar nada ali na hora, né? Mas pode apertar. Aperta, tamo junto até o fim. E isso salva, a partir dessa postura, toda a outra equipe conseguiu trabalhar. Se não fosse o Lucas, não adianta você estar no melhor centro de hemodinâmica, com a melhor equipe. Se o paciente está desestabilizado emocionalmente, não evolui. E olha que peça fundamental. Então, Lucas, obrigado por compartilhar essa história. É realmente incrível essa atuação da enfermagem, essa sensibilidade e sempre aliada a conhecimento. Você entende que por meio do padrão emocional você pode alterar sinais vitais e isso comprometer a realização dos exames e evoluir para algum caso que a gente não queira. Isso não tem nada a ver de caridade, tá, gente? Amor, nada, tá? Não faz isso comigo, pelo amor de Deus, isso é conhecimento, isso é você saber também se colocar no lugar do outro, entender a necessidade e verdadeiramente olhar o paciente. Foi o que o Lucas fez. Ele verdadeiramente olhou a necessidade daquela paciente e fez ali a sua intervenção. Muito obrigado, Lucas, por compartilhar essa história, todo o seu conhecimento. Fica evidente que você gosta de atuar na hemodinâmica. É uma pena que eu estou tendo que finalizar essa entrevista, mas se você quer saber mais, quer ouvir mais o Lucas, quer ouvir mais algum outro conteúdo, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer. Lucas, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, por falar para a gente a sua experiência aqui no Nursecast Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais da rotina de um técnico de enfermagem de hemodinâmica, né? Se vocês quiserem comentar, quiser tirar alguma dúvida, a gente também pode marcar outra entrevista, tirando só as dúvidas também, não tem nenhum problema. Estou aqui à disposição, te agradeço de verdade. Se vocês não sabem, eu fui aluno da professora Thalita, hein? Então, toda a postura, etiqueta e elegância, né, professora? A gente coloca no dia a dia para trabalhar, né? Mas de verdade mesmo, demorou para fazer a entrevista, né? Mas deu tudo certo. Espero aparecer aqui mais vezes para comentar outros assuntos também. E estou à disposição, te agradeço muito. Espero que todos tenham gostado. Perfeito. Então, aguardo vocês no próximo episódio aqui no Nursecast Brasil.